Oi, pessoal! Hoje a prof vai gravar a aula 10 com a explicação do conteúdo. Então, na aula 10 de Física, a gente abordou alguns tópicos. O primeiro deles foi sobre a trajetória. Bom, a trajetória é a linha determinada pelas diversas posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo. Então, a gente tem que pensar na trajetória como sendo uma linha contínua, né? E depende também de quem está enxergando essa trajetória. Então, aqui a prof botou um exemplo para vocês, né? Ó, por exemplo, a marca que um ciclista deixa na areia representa o caminho percorrido por ele em relação a uma pessoa parada no solo. Ou seja, essa marca é denominada trajetória. Mas vocês observem que tem uma pessoa observando. Então, lembram da última aula que a gente falou sobre o referencial? Então, essa pessoa é a referência, é quem está enxergando essa trajetória. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a posição escalar. Quando conhecemos a forma da trajetória de um corpo, podemos determinar sua posição no decorrer do tempo por meio de um único número. Para localizarmos um corpo num determinado instante, adotamos arbitrariamente um ponto O sobre a origem, ao qual chamamos de origem das posições e orientamos a trajetória. Além disso, a prof botou ali, ó, para conhecer a posição de um corpo num certo instante, precisamos conhecer sua distância em relação ao ponto O. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma trajetória, né, nesse sentido. Se eu botar um pontinho O aqui, né, aqui em cima, eu posso dizer que o O é meu início, tá? Então, se eu for para aquele lado de lá, o sentido é positivo. Ou se eu for para o outro lado, a gente diz que o sentido é negativo. Então, isso depende também da origem, de quem que é o nosso ponto O. Agora temos o deslocamento escalar. A gente já viu sobre ele lá na velocidade média, quando a gente revisou o conteúdo. O deslocamento escalar, então, ele é dado pela diferença entre a posição final e a posição inicial. Então, era o ΔS, né? E a gente tem posição final menos a inicial. Além disso, ali na folhinha de vocês, tinha o seguinte, ó. O sinal algébrico do deslocamento escalar indica em que sentido ocorreu o deslocamento. Se no mesmo sentido da trajetória, ele é considerado um movimento progressivo, ou no sentido contrário, ele é considerado um movimento retrógrado. Então, o sentido da trajetória a gente chama de progressivo. Além disso, ele vai ter um sinal de mais. Agora, se for no sentido contrário, o movimento é retrógrado, ele vai ter um sinal de menos. Então, esse valor aqui que a gente encontrar, ele pode ser positivo ou negativo. Agora, nós temos um exemplo, né, que diz o seguinte. Um carrinho se movimenta do ponto A, o S, então, seria o menos 30, para o ponto C, até o 100, e depois para o D, que seria o menos 80. Daí ele pede qual a posição inicial do carrinho e a final. Então, eu meio que já botei aqui pra gente. A posição inicial, basta a gente olhar qual que é o primeiro ponto aqui que o exercício fala. É o ponto A. Então, ele parte aqui do menos 30. Vamos botar ele aqui. E depois eu tenho a posição final, que é o ponto D, que seria o menos 80. Então, isso vai nos ajudar na hora de fazer a letra B. Qual o deslocamento escalar efetuado pelo carrinho? Bom, o que a gente precisa fazer? O SF menos o SI, né? Posição final menos a inicial. Então, a final, a gente vai botar aqui que foi menos 80. E a inicial é menos da fórmula, menos 30, entre parênteses. Vamos botar aqui também. Fecha parênteses. Agora, o que acontece? Esse sinal aqui, do menos, menos 30, ele vai trocar o sinal. Então, eu vou ter que colocar aqui. O menos 80 fica igual. E aqui, ó, menos com menos 30 fica mais 30. E agora eu faço essa última continha, vou fazer aqui do lado. Menos 80 com mais 30, então eu tô devendo mais. Eu tô devendo 80. Então, eu tenho que fazer 80 menos 30, que vai dar menos 50. Então, esse aqui foi o meu deslocamento escalar, e é 80 metros. Então, eu vou botar o Mzinho ali do lado. Agora, na letra C, ele pede quantos metros ele percorreu no total. Eu já fiz aqui uma reta numérica, né, mais ou menos, só para a gente estipular os valores e na ordem que eles acontecem. Então, o menos 30 seria o meu ponto A, o 100 é o ponto C, e depois nós temos o D, que é o menos 80, né? Então, em ordem, ficaria menos 80, menos 30 e o 100. Bom, quantos metros ele percorreu no total? Então, ele saiu do A até o C. Do A até o C, foi quantos metros? Vamos ver. Foi 30 mais 100, porque aqui no meio a gente tem o zero, a gente não pode esquecer disso. Então, 30 mais 100 dá 130. Vamos botar aqui.
esse número aqui, como ele está falando em distância, vai ser sempre positivo. Daí depois nós temos do 100, ele foi até o menos 80. Então, ó, do 100 até o 0 tem 100 unidades. E depois do 0 até o menos 80 tem mais 80 unidades. Então, no total, foi 180 metros ali que ele percorreu na volta. Bom, o que eu vou fazer com isso? Vamos somar esse valor para ver quanto que deu aí no final. 130 mais 180 dá 310 metros. Então, a gente pode perceber aí que a distância percorrida, né? Esse metros total aí é sempre maior que o deslocamento escalar. Então, tem que ter muito cuidado no que ele está falando aí e fazer os cálculos corretos. O próximo tópico, então, é o intervalo de tempo. A gente também já trabalhou isso lá na velocidade média. Ele é simbolizado pelo ΔT e representa a diferença entre o instante final e o inicial. Então, é bem parecido com o deslocamento escalar. É a gente fazer o tempo final menos o inicial. Então, nos próximos exercícios, né, na próxima aula, vai ter mais sobre o intervalo de tempo. Então, agora nós vamos fazer um exemplo também que tinha ali na folhinha, o exemplo 2. Diz o seguinte: a tabela refere-se ao movimento de um caminhão em uma rodovia. Determine o deslocamento escalar e a distância percorrida do caminhão entre T1, que é 12 horas, e T2, que é 15 horas. Suponha que em cada intervalo de uma hora ele se desloca sempre no mesmo sentido. Bom, então ele quer aqui do T1, que seria o 12, até o 15. Ele não quer o 16, nem o 17, nem o 18. Então, primeiro de tudo, vamos começar aqui, de novo, fazendo o deslocamento escalar. Vamos fazer aqui de novo a minha flechinha. Começando pelo final, que é 170, que aqui a gente está falando dos quilômetros, então é a segunda linha. Então, vou botar aqui 170, menos o inicial, que é 120. Então, vamos botar aqui o 120. E o 120 foi positivo também, então coloca ali, não precisa botar os parênteses, né? E agora basta a gente calcular. 170 menos 120 dá 50 quilômetros. Então, para a gente perceber, o sinal foi positivo, então é um movimento progressivo, né? A favor do deslocamento. E depois nós temos que calcular a distância percorrida. A distância percorrida, então, são os espacinhos. A gente tem que olhar aqui, ó, do 120 até o 170. Ele andou quantas unidades, digamos assim, quantos quilômetros? Bom, daí basta eu calcular quanto que falta para chegar do 120 até o 170, que no caso é 50 quilômetros. Vou me anotando aqui do ladinho. Agora eu vou somar com o próximo, do 170 até o 200. Bom, foi 30, então vamos anotar aqui 30 unidades. Mais. Agora do 200 até o 170. Opa, ele deu uma reduzida, ele voltou. Então, ele voltou quantas unidades? 30, mas a gente anota ali também. E agora eu faço esse cálculo. 50 mais 30 dá 80, com mais 30 dá 110 quilômetros. Então, esse aqui foi o valor da distância percorrida dele. Agora vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida, o ΔS e o Dzinho. Bom, nós temos ali, então, que o deslocamento escalar expressa apenas a variação da posição do corpo, sem levar em conta a maneira como esse deslocamento ocorreu. Então, digamos aí que o meio do deslocamento não importa, sim o final e o inicial. Já a distância percorrida, que é o Dzinho, ele fala o seguinte, ó, leva em conta todos os deslocamentos parciais que podem ocorrer durante o movimento do corpo. Então, ali, eu tenho que considerar os deslocamentos que tiveram no meio, entre o inicial e o final. Além disso, eu botei para vocês aqui para refletir, que se chama o odômetro. Vocês já devem ter visto no visor do carro, né? Que o odômetro ele é um instrumento presente no automóvel, destinado a medir sua distância total percorrida. Então, seria o Dzinho. Em alguns veículos, além desse odômetro, existe um segundo odômetro, em que é possível zerar a indicação de modo a medir distâncias em determinados trajetos. Então, só para vocês saberem que no carro, né, nós temos também como medir essas distâncias. E era isso, pessoal. Agora vocês têm os exercícios para fazer. Não esqueçam de postar lá no Google Class as fotos para a prof conferir a entrega de vocês. E até o próximo vídeo ou a próxima aula online ou presencial. Até mais!